Bem-vindo à Escola Brasileira de Tantra. Hoje a gente vai ter o Papo Tântrico com uma convidada muito especial, Ana Carolina. Se você quer seguir ela, @AnaQuiSou. Ela é fantástica, uma grande terapeuta tântrica, uma grande amiga, uma pessoa muito profunda que tem uma belíssima caminhada no Tantra. E se você quer ter conhecimento para ter mais prazer, para ficar mais gostoso, para se aprofundar nesse campo da delícia, você pode seguir a gente aqui no nosso @, pode se inscrever e já pode começar a curtir a gente, que a gente vai começar a chegar para você cada vez mais. Bom, agora eu vou falar com a Ana Carolina. Ana Carolina, primeiro eu queria saber um pouco da tua jornada, como que tu descobriu o prazer, como que ele chegou assim na tua vida? Primeiro é um prazer estar aqui, né? Sim. Conversando com você e aí te escutando falar assim da caminhada do Tantra, do prazer e tudo mais, já vai subindo aqui assim, né? Opa! É sobre prazer mesmo. Bom, minha caminhada no Tantra começou em 2019 com a primeira massagem tântrica. Eu fiz na Prazerela. E a partir daí eu falo que é como se tivesse chutado a porta, sabe? Abriu um mundo, assim, de coisas para ser exploradas. E aí veio 2020, já no Oceanic, com a Nataraja Tantrans, na sequência Tantra Training com Romy Mukto, mais alguns vários do Tantrans, né? Seminários online, presencial, como assistente, assistente do Mundo Tantra também com Clayton. Ah, Tantra Training 3 também, e Lete agora, então tem uma caminhada bem grandinha. E fora os outros cursos, né? Com a Saúde Posfeiro, da Natural Uhum. Medicina Alma da Terra de Renascimento, constelação, aromaterapia, massagens e por aí vai. Ah, que bom. E nessa jornada toda, o que que você falaria para as mulheres, para elas conseguirem curtir mais esse momento tão bonito na vida? A primeira coisa que o Tantra me ensinou foi realmente conectar com o meu corpo. Conseguir explorar ele e realmente entender que tem muito prazer aqui dentro. Mas muito prazer. Uma potência orgástica que a gente não explora nem a pontinha do dedo. E a primeira vez que eu senti isso, na primeira massagem tântrica já foi uma boa demonstração, mas eu falei, gente, o que que é isso? Né? O que que é você... eu já tinha multi-orgasmos, sempre tive, e não sabia que sempre tive. E aí fui descobrindo que nem todas as mulheres sentem nem Peraí, orgasmo. eu sempre tive Sempre. múltiplos orgasmos, mas como que tu recebeu essa dádiva? Como que tu faz isso? Eu Eu sempre nasci tive. assim. Ah, Isso é realmente, porque não foi nada que eu corri atrás. sim. Porque quando eu fui pro Tantra, na verdade, eu achava que eu não sabia nada de sexo. Hum, Então, o que acontecia foi a segundo ou terceiro cara que eu transei, eu comecei a minha vida sexual um pouquinho mais tarde, ele com 20 e poucos anos. uhum. Mas um desses caras, que foi bem no início, ele já foi me estimulando e não parava. Então eu fui tendo vários orgasmos. Mas os outros, a maioria deles, era, sei lá, a primeira vez deitava e virava. Uma era literalmente isso, a primeira vez deitava e virava pro lado. E para mim isso era normal naquela época. Isso não é normal, viu, pessoal? Deitar e virar Não. de lado, pelo amor de Deus. Olha só, Você pode aprender a segurar, a ficar, a curtir. Se quiser, clica aqui embaixo que eu vou te ensinar. Tem o curso sagrado, é só clica aqui que isso não é normal. Deitar e virar de lado jamais. eu olhando para as mulheres, não é normal, galera. E outra, né? A maior... Nós somos multiorgásticas. E não Uhum. tem nada de errado em realmente sentir esse prazer fluindo pelo seu corpo. E era muito engraçado isso no início, porque era no início às vezes ainda acontece que falam assim, nossa, mas você gosta tanto de sexo? Eu falo, gente, mas e teve uma época que realmente isso foi um conflito. Eu falei, mas não é que todo mundo gosta? Não, mas você gosta demais. Eu falei, mas eu não tô fazendo nada demais. Porque era muito instintivo, era muito natural. Eu simplesmente me entregava. E mesmo assim, isso ainda era só a pontinha do dedo. Mas, assim, pra pessoa que tá ouvindo, explica esse negócio. Eu acho que não é muito simples assim para a maioria das pessoas.
Eu simplesmente me entregava. Me explica o que quer dizer eu simplesmente me entregava. Para essa pessoa que tá Tá, ali tá. entender o que é isso, como que faz para ter esse multi-orgasmo e chegar lá. É, eu tô aqui pensando em como explicar isso. Mas sabe quando você tá com alguém que você gosta, e aí você simplesmente vai sentindo o seu corpo. Sente aquela conexão que tá ali. Para de preocupar com conta, com o corpo, como é que tá. Sabe? Esteja ali no momento presente. Mas eu realmente não sabia que eu fazia isso. E até quando começava a beijar, eu já sentia muita coisa. Então no beijo já tem, já tem essa entrega, sabe? Já tem esse sentir, assim. E aí, no sexo, no encontro, era só ir soltando. É claro que, como todo mundo, já tive insegurança assim, de não saber o que fazer, de me perguntar, e o que eu faço agora? Sim, mas junto com isso, de ir contornando as coisas, sabe? De realmente soltar o corpo, seguir o que eu estava sentindo. Então eu quero para você que tá aí ouvindo, presta atenção nisso que ela tá falando. O prazer, a gente não posso falar para você, você vai ter 1 quilo de prazer agora, você vai ter 1 milhão de prazer agora. Isso não dá. Mas você fecha o olho e sente no teu corpo aonde tem mais prazer. E fica lá. Dá espaço para esse continente virar o teu conteúdo. E aí você dá mais espaço. E vê que talvez esse prazer se expanda pelo teu corpo. A gente várias vezes quer chegar em algum lugar, mas quando a gente tá, a gente não fica. Leva a tua presença para onde tá gostoso aí. Fica nesse lugar e dá espaço para esse lugar acontecer. O prazer, ele não pode ser provocado, mas ele pode ser sentido. Claro que tem caminhos para o prazer, mas se você não dá o tempo e o espaço que ele precisa, você vai deixar ele passar. Ele só pode ser vivido por você. Eu posso facilitar você ter prazer, mas quem vai viver e vai experimentar é você. Então, para isso, uau, presença. Fica lá e segue ele. Opa, ele veio mais pra perna agora. Ah, tá. Aqui, ó, na perninha tá gostoso. Uau, subiu com a minha respiração, chegou no peito. E você percorre ele. Ele é o teu caminho. Ele é o teu mestre. Ele é o teu guia. Não sai dele. E isso que você está falando, que é o que o Tantra me ensinou. É aprender a realmente ir prestando atenção, porque eu só me entregava realmente. E aí o Tantra chega com uma outra coisa um pouco mais profundo, que é, olha, começa a perceber também o sutil, começa a levar a sua atenção para onde está mais gostoso. Respira. E o que que acontece? Então o Tantra trouxe essa profundidade de algo que eu já sentia, e aí quando eu comecei a realmente a estudar o Tantra, vivenciar, estudar no sentido de vivenciar, porque primeiro para mim foi a experiência, antes de ler qualquer livro. Eu vi que tinha algo muito mais profundo, por isso que eu falo que é meter o pé na porta, que abriu um mundo de possibilidades que já estavam dentro de mim. E entender também que essa potência está aqui e é enorme. E chegou um momento que eu tive medo. Medo da potência dessa energia. Você estava lá comigo, né? Então, é algo tão grande que realmente muitas vezes a gente foge. E isso também me fez fugir várias vezes e contentar com o que a outra pessoa falava, do deitar e dormir, e eu não continuar. E você pode continuar. Né? Enfim, a gente mal começou, já estava na apresentação, já fomos por aí. Mas é esse caminho que eu acho que o Tantra traz muito de bonito. É de você se reconhecer e você entender que o prazer é seu. Eu até trago isso, né, quanto vivência, que o prazer é meu. Não é o outro que me dá o prazer. E a partir do momento que você consegue entrar no seu corpo e ficar aí, e fazer isso que você acabou de mostrar como faz tão bem, né, para muitos. E sentindo, observando as sensações, dando atenção, deixando passar e. Uau! Vira outra coisa. A outra coisa que eu gostei muito que tu falou é deixar acontecer. Eu quero explicar sobre isso.
o prazer, o orgasmo, ele é um mistério. Ele não é o lugar a chegar. Se você coloca essa intenção, tem que chegar lá, fica muito difícil, porque a mente começa a pensar. E aí ela começa assim, eu tenho que bater uma meta no trabalho, e o sexo vira um trabalho. Então, muitas vezes, o prazer, quando ele se coloca uma meta, ele fica difícil. Ele é um mistério. Você sente ele e vai apreciando ele. E ele vai desdobrando. Ele vai se revelando para você. Conforme você vai sentindo, o orgasmo se apresenta. Não é algo a ser alcançado, mas é algo a ser vivido e presenciado. Então você vai dando espaço e vai deixando ele crescer dentro de você. Você não faz, mas você é. Essa sensação de ser vai dando esse espaço. Quando você permite ser prazer, permite ser gostoso e vai dando espaço. E dando espaço aqui, leia. Você respira nisso. Você aumenta a tua respiração, você dá movimento para o teu corpo, você deixa o teu corpo fluir e se mover. Não é ficar parado, é movimento e respiração e dando espaço para isso acontecer dentro de você. E consciência, tu move o teu corpo onde está prazeroso, você respira onde está prazeroso e deixa acontecer. É como se fosse olhar para o céu estrelado, tu não vai saber nunca quando a estrela cadente vai passar, mas você vai estar ali presente para o céu. E o céu e a estrela cadente vai passar para você. E te escutando falar, Pramod, é exatamente o contrário do que é feito no comum, né? Na verdade, o tempo inteiro a gente está escutando assim, faça isso para chegar no orgasmo, faz tal posição, faz uma série de técnicas que, na verdade, se não tem entrega, elas não funcionam. Porque sexo e orgasmo são presença. Você precisa de uma conexão ali, não é uma posição feita de uma forma do mesmo jeito que você viu na revista, não é, opa, você, sei lá, de 4, tô lá e... não é isso. Opa, tô ali, o que que o meu corpo tá falando? O meu corpo me levou para essa posição ou ele tá pedindo outra? Eu acho que essa é a beleza do Tantra. É você começar a conectar realmente com o seu corpo e seguindo o que ele está te pedindo, o que ele quer agora. Como que esses dois corpos estão no encontro, como que eles se conectam. O que ele quer agora? Eu adorei essa pergunta. É você deixar ele fluir. O que ele quer? Ele quer respirar, ele quer expandir, ele quer mover, ele quer contrair, ele quer olhar no olho. Ele quer o quê? Exatamente, isso para homens e mulheres, né? Ele, o corpo. Ele é o nosso maior mestre. E ele fala tudo. O corpo e o coração. Eles vão te guiando, né, para esse encontro, que é um encontro que, no fundo, todo mundo está buscando nos relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento, e a gente trouxe o tema, né, de Tantra e relacionamentos, no fundo, o que a gente quer é se relacionar com uma outra pessoa, independente de ser uma relação amorosa, né, de um encontro de casal, vamos colocar assim, ou com um amigo, ou com um familiar, ou com um filho, é você poder sentir aquela pessoa, se conectar com ela. E aí hoje, o que a gente vê na maioria das vezes são relacionamentos bem superficiais. É aquilo mais de comprar, de consumir, do que realmente se entregar. Mais uma vez, a entrega aí. Né? A gente esquece de realmente... tem horas que o corpo tá pedindo um abraço e você se segura, sabe? Aquele abraço não flui. Tem hora que o corpo tá pedindo só uma atenção, uma troca de olhar. E não tem tempo porque talvez está olhando para uma tela. E a maior parte das pessoas que chegam para mim, né, eu enquanto terapeuta tântrica, no fundo, o que elas estão sentindo falta é desse afeto. É desse momento. Por mais que, num primeiro, vem muita gente falando assim, muitas pessoas procuram a massagem tântrica, muitas vezes, falando de sexo. E é uma forma que eu não atendo, né? Eu atendo mais para isso, para ir para o sutil, para aprender a reconhecer o seu corpo. Mas mesmo essas pessoas, quando vem procurando por sexo ou uma masturbação rápida, no fundo, por trás, tem uma carência de afeto. Só que tá tão disfarçada, sabe? É como se você precisasse fazer de forte, assim, tanto que você não consegue nem relaxar e falar assim, cara, no fundo o que eu quero é um toque de presença. No fundo o que eu quero é um abraço. Isso acontece nas sessões pelo toque, assim, porque você vai reconhecendo no corpo, né?
E também você ensina isso no curso, né, pra Monte? Eu queria que você começasse a diferenciar o que você quer no toque. É bem importante. Porque se você colocar tudo na conta do sexo, fica difícil. Quando você vai no sexo, várias vezes você quer amor, você quer amizade, você quer companheirismo, você quer paixão, você quer intensidade. E tudo ali naquele tempo que você tem com aquela pessoa. Aquela meia hora, uma hora. Talvez você consiga começar a diferenciar. Hoje eu quero um cafuné, eu quero um abraço de um amigo. É diferente de um toque sexual. Quando a gente começa a ver que o toque está ligado às várias esferas do nosso ser, a partes que querem amor, a partes que querem um amigo, que querem um ouvido, um carinho, um afeto ou alguma coisa que você quer dar. Quando você se relaciona e coloca tudo isso nesse pacote da sexualidade, dificilmente a sexualidade vai preencher, porque virou uma meta para você atingir. Esquece tudo isso. Fica só lá. E se você quer uma dessas coisas, seja claro. Hoje eu preciso que você segure na minha mão e eu sinta que você é meu companheiro e não preciso ter mais prazer. Eu quero só esse tipo de toque para você ser meu companheiro. Se você é mulher e quer um toque só de um amigo, seja sincera. Pega na mão dessa pessoa e fala, hoje é só amizade, eu quero sentir o teu toque como se fosse de um amigo. Só segura na minha mão. E se você for homem e não tiver essa condição, você quiser fazer amor, fala só, eu não posso dar esse toque hoje. Porque isso está se misturando. E isso causa desencontros. Porque um vai com uma intenção e o outro vem com outra. E aí o que vai acontecer? Nada. E nenhum vai com presença. Eu quero sentir o que está ali. Porque, como a Ana estava falando, o toque pode ser, ele carrega várias coisas nele. E agora a pergunta é, para você, o que você quer no toque? Tem vezes que eu quero sexo e tá tudo bem. Tem vezes que eu quero, eu tô com vontade de relaxar simplesmente. Eu quero que tu deite no ombro para me relaxar, eu não quero que nada aconteça. Quero simplesmente relaxar. Ou às vezes eu quero um abraço de um amigo que hoje eu tô triste, tô precisando de um suporte, de uma sustentação. Mas qual é a qualidade do que tu precisa? Porque várias vezes os clientes chegam lá querendo uma coisa e na verdade é outra. A maioria. A maioria. E isso também é o homem também entender que ele pode pedir. Por isso, de só estar do lado, de só ter um toque de presença, só ter atenção mesmo, sabe? E as mulheres reconhecerem também que aí a mulher vai no oposto, que tem horas que a gente quer sexo, gente. Mulher gosta de sexo. Gosta. O ser humano gosta de sexo. Só que tem um condicionamento tão forte que fala que eu não posso querer isso. E isso trava em todos os níveis da sua vida. Porque você vai querendo, você vai sempre se colocando como inferior, como inferior, como inferior. E aí, o que eu falei lá atrás, né, que pra mim virava uma dualidade, de falarem que eu gostava muito de sexo e que eu não entendia, isso me fez ir me fechando, achando que tinha algo de errado comigo. E não tinha nada de errado, porque eu não estava fazendo nada demais. Literalmente nada demais. Pelo contrário, era um sexo comum. A única coisa que tinha era entrega. E a entrega é tão rara que virou algo que não poderia acontecer. Olha que loucura. Eu lembrei de uma história agora que eu achei engraçada. Né? Chegou no final do dia, essa história da mulher não poder falar que é sexo, né? Chegou um dia lá, eu tava com uma namorada na época, e a minha namorada chegou no final do dia e falou assim: você não quer fazer amor comigo? Você não quer saber mais de mim? Eu falei assim, mas o que aconteceu? Tal hora eu insinuei pra você que eu queria fazer amor. Eu falei assim, mas tu falou alguma coisa? Tu me comunicou alguma coisa? E ela, não. Eu falei assim, olha, tu quer, tu me avisa. Adivinhar é difícil. E aí eu trago uma outra coisa para as mulheres e para os homens também. A mulher tem que adivinhar o que um homem quer muitas vezes. E não só ela adivinha, como ela faz. Ela tá um passo à frente. Deixa o homem pedir, gente.
É um homem, não é uma criança. Então dá espaço para que esse homem seja um homem também. Porque senão é outra coisa que o relacionamento vira uma confusão. Vira um pai ou mãe do outro. E aí não tem sexo que dure. Porque a intimidade sexual ela acaba. Onde que fica a atração? Sendo que você está transando com seu pai ou com a sua mãe? Uhum. E eu quero falar uma coisa sobre o pedir. O pedir é algo que deixa a gente vulnerável. Eu preciso de algo que você poderia me dar. Ele não coloca naquele lugar, você tem que me dar. Você não percebeu que eu estava assim. Não, eu coloco assim, puxa vida, eu tô sentindo que eu estou em falta de algo e eu vou pedir algo. Ele é um ato de enorme responsabilidade e autoconhecimento interno. Eu preciso, eu peço. E se você pedir e receber, você ganhou. Agora, se você não pedir, provavelmente você não vai ganhar, não vai conseguir chegar lá. Mas ninguém pede. Quando vai, já tá exigindo, tá assim, ó. Você não me deu. E se você não receber também, tá tudo bem, porque a outra Claro. pessoa pode dizer sim ou não. E isso também precisa ficar claro dentro de um relacionamento. Não é porque você está pedindo que eu sou obrigada a te dar, mesmo se teve um pedido. Precisa ter eu preciso também querer dar isso. Talvez aquele dia eu não possa, e o seu exemplo foi ótimo antes, né? Uhum. É, então, são a comunicação é tão fundamental, né? E a comunicação primeiro comigo, com o meu corpo, eu entendendo o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso, se nesse momento eu estou disponível ou não, para depois eu conseguir comunicar com o outro. Só que a gente consegue fazer isso com a gente mesmo, porque muitas vezes eu tô te pedindo um carinho que nem eu me dou, que eu não consigo parar. Eu acordo o dia e já começo a acelerar, eu não consigo me dar bom dia e eu tô exigindo que o outro me dê, ou esperando algo dele, dessa outra pessoa. E se eu não consigo, pelo menos, me olhar um pouquinho, e aí? Eu sempre vou cobrar ou exigir de algo externo. O Tantra me trouxe muito disso, que é primeiro olha para você. Você se dá um mínimo que você quer receber em troca, ou espera receber em troca. E é isso de talvez se olhar no espelho, sabe? E falar, opa, quem é essa pessoa que tá aqui? Quem sou eu? Pessoa bonita. Mesmo com algumas partes que eu não acho tão bonitas assim. Ou então, poxa, bom dia. E aí, vamos acordar? Ei, corpo. Nossa, que delícia que você tá hoje. Opa, não, hoje eu tô triste. O que eu gostaria de receber? Sei lá, um abraço? E se dá pelo menos um abraço rapidinho ali antes de pedir para outra pessoa. Que ela pode te dar também, mas começa a se olhar, sabe? Passa, sei lá, faz uma massagem de vez em quando, depois de sair do banho, tem um tempo para você ficar com você. Porque senão a gente entra e tá super em moda, assim, né? Todos os relacionamentos são abusivos. Quase todos. Porque a gente está também esperando e exigindo das pessoas tantas coisas que a gente não se dá. Ou então eu vou para um relacionamento querendo tanto e me achando tão menos que eu aceito migalha e fico numa relação que ah, exige muito de mim. E talvez me deixe ainda mais para baixo. A gente está entrando em caminhos bem, bem assim, delicados aí, mas eu acho que o principal é a gente conseguir olhar, sabe, para si. Porque se eu não tivesse parado em algum momento e achado que estava tudo bem, sentir essa potência do meu corpo, como que seria, sabe? Eu vou falar duas coisas bem práticas que a Ana tá falando aqui. Uma é se dar carinho a si mesmo. Ela falou isso e eu quero transformar isso de um jeito prático. Tem uma técnica que eu acho fabulosa. Ela serve para tratar depressão, ela serve para tratar ansiedade, ela serve para tratar síndrome de pânico, para ejaculação precoce, para disfunção erétil. Ela é poderosíssima e ela basicamente se dá carinho. Eu vou fazer para vocês entenderem. Essa técnica tem muitos estudos de comprovação científica. Você simplesmente coloca a mão aqui e ó, e faz assim. Tu sente esse
Toca esse carinho. Eu já fiz nos momentos que eu precisei. Meu amigo, tem vários estudos científicos de você fazer essa simples técnica com esse toque suave em si mesmo, ela transforma. Tem pessoas que têm síndrome de pânico e não sabem o que fazer. Quando ela faz esse contato e começa a sentir aqui 5 minutos, o pânico passa. Esse é o poder de você começar a criar vínculo com você mesmo. E vínculo mesmo, encosta em você. E agora, se você quer realmente ir mais profundo nisso tudo, por favor, vai fundo. Você se é daqueles que quer realmente isso, acende uma vela à noite, deixa aquela meia luz para você, toma um banho antes, deita na cama, coloca a tua música preferida, bota o teu perfume, teu incenso preferido no quarto e realmente se descobre. Toca a si mesmo. É prático esse exercício. Eu fiz vários dias. Eu fiz isso até quando eu era residente no hospital. E eu tinha um quartinho no hospital. Eu apagava a luz do hospital, acendia a vela, tomava um banho, deitava na cama e falava assim: hoje eu vou me presentear. Você é o teu maior presente. Te trate como se fosse o teu maior presente. Eu fiz isso por meses na minha vida. Meses. Quando eu fui aprender massagem, primeira pessoa que eu massageei foi a mim mesmo, durante meses. E aí eu descobri, eu gosto de toque circular, eu gosto de toque reto, eu gosto de profundo, eu gosto de pegada. Qual a intensidade que eu gosto? Se você, quando tu faz isso com você, você vai estimular o teu cérebro de um jeito que ele nunca foi estimulado, vai criar uma nova via neural nele. E você vai começar a se apreciar. O vago ventral, esse sistema nervoso parasimpático, ele precisa de estímulo e relaxamento para acontecer. O vínculo, ele precisa de contato físico. O cérebro esquerdo só é estimulado quando tem contato físico. O cérebro esquerdo é a parte do teu cérebro que é responsável pelo amor, pelas emoções, o direito pela razão. Quando você encosta em alguém, todos os impulsos vão para o cérebro esquerdo. Quando você só olha ou conversa com alguém, o lado direito é estimulado. Eu estou falando de você desenvolver amor. Para você desenvolver amor, neurocientificamente, você tem que ter toque. Então se toca. E se você tem alguém, experimenta. Toca. E você pode tocar sem a intenção de ter sexo. Aí a descoberta é bem diferente. Por 20 minutos. Vamos se tocar por 20 minutos sem ter sexo. E ver o que acontece. Experimenta. Você que tem uma relação ou você que está sozinho. Você também pode. Conta pra gente, Pramonte, qual foi a última vez que você fez isso com você mesmo? Ontem, claro. Entendi, galera. Ele tá dando dica, mas tá fazendo. Na verdade, eu faço antes de deitar. Eu gosto de me tocar um pouquinho, eu fico ali, eu faço um dengozinho em mim. Tem vários jeitos. O toque e o tantra é uma grande descoberta. Por exemplo, outra descoberta que você pode fazer. Poucas pessoas acho que descobrem isso. Por exemplo, eu posso pegar o copo e tomar água. Beleza? Uma ação. Mas isso é uma parte do toque. Sabe qual a parte que eu quero que tu desenvolva? É você sentir. O copo tá gelado. Qual a sensação que ele traz para minha mão? Meu corpo relaxa. Ô, Pramonte, faz aqui na minha mão, ó, aqui, gente, usando o copo. Não, mas eu quero que você estimule a tua via aferente. Você tem duas vias neurais. Tem uma via que faz, pega o copo e traz na boca. E tem uma via que sente. E eu quero que tu desvincule isso também da pessoa que está com você. Eu quero que você estimule essa via neural sem ter alguém presente e depois com alguém presente. Porque quando tu for para alguém, quando você for tocar outra pessoa, você está tocando por você, não para realizar algo dentro dela, porque o toque já te dá prazer e não você precisa mudar o outro.
E aí você tira a pressão sobre o relacionamento ter que te fazer algo. Quando aprende a você tocar e receber ao mesmo tempo, tu tira a pressão dele ter que te dar algo de volta, porque só de você tocar você já tá tendo. Tira a escravidão do relacionamento. E aí percebe como foram as outras vezes que você se relacionou, né? Se você tá indo assim, sabe? Eu quero algo. E qual é a reação que acontece muitas vezes? Porque o que é ensinado no geral é isso, eu quero. É. E aí tem um outro lado que algumas vezes faz, opa, pera, né? E Ó, tem um desencontro. eu vou dar a maior dica que um homem pode receber agora. Presta atenção. Quando tu vai pra uma mulher, eu quero algo, sabe o que ela vai fazer? Não, some. Primeira coisa que ela vai te fazer. É uma reação, você tá me roubando algo. Você tá me tirando algo. Eu quero algo. Essa pessoa não vai querer te dar. Agora, eu já tenho algo. Eu já sinto. Eu já tô presente aqui. Você tira a pressão do outro ter que te dar algo. E o encontro é uma troca, gente. Então, se são duas pessoas que já estão completas com essa presença, aí sim você consegue, ao tocar, se sentir tocado também. E é o que o Pramod falou, muda tudo. Porque eu não estou requerendo, eu não estou exigindo, eu estou entregue. Me desculpe, mas a gente tem que entender que no toque a gente também toma pra gente. Poucas pessoas, e nada contra tomar, tá? Tem algo que eu gosto, eu vou lá e pego pra mim. Não tô falando que vocês não podem fazer isso. Tem hora que a coisa tá boa e a pessoa quer ser tomada. Ela quer essa sensação também no corpo dela. Tem gente que gosta disso e é super gostoso. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando que vocês têm que explorar. Que o toque tem o tomar, tem o dar e tem uma posição de neutralidade também. Mas com o toque, você pode fazer isso tudo numa massagem ou num toque. Mas você tem que estar presente para ver qual a tua intenção. Se eu coloco a intenção aqui de estar com a Ana, de tirar algo dela, isso vai causar algo dentro dela, ela vai sentir uma coisa. E se eu coloco a intenção aqui que eu vou dar para ela, também pode levar a alguma coisa a ela. Tem gente que se sente sobrecarregado quando a gente dá algo para alguém. E sufocado dentro de um relacionamento. Vem aqueles cara babão, ou aquelas mulher babona, carente, o cara já se sente sufocado e sai correndo. É igual planta, se põe água demais também morre. Né? Então tudo tem um equilíbrio aí. Né? E querer realmente, é isso, tem momentos que tá tudo bem eu querer tomar ou eu querer dar a mais, mas que seja clara essa intenção. Sim. Né? E não que eu fale, opa, na verdade eu quero uma troca, um equilíbrio, eu tô só sugando, só sugando, só sugando. Ou então, é isso, eu tô só esperando o outro, então tô dando muito para poder receber um mínimo. Enfim, a gente tá falando desses desequilíbrios. Então, aqui, o principal aqui é seja sincera, sabe? Vá com presença, porque se tem a presença e eu quero tomar, tá claro que eu quero tomar. Ou se eu quero só receber porque também é gostoso. E mais do que isso, Também. qual é o combinado de vocês? Qual é o acordo de vocês? Isso é importante. Por exemplo, se está acordado, hoje a gente vai fazer assim. Beleza. Agora, não. Acordado isso. Aí é outra coisa. Vocês têm que combinar. E todos esses acordos vão mudando momento a momento. Porque agora eu tô me sentindo bem com isso. Agora eu não tô me sentindo bem com isso. E você vai dando sim ou não. E vai dançando conforme a música vai indo. E com presença. Que aí tu vai poder dizer sim, vai dizer não. Em todo o movimento da sexualidade. E aí parece que é muita coisa, né? Agora eu vou ter que fazer um contrato, assinar um papel aqui, pegar uma folhinha aqui em minha e fazer tudo por escrito. Não é isso. Mas pelo menos traz a intenção, né? Olha nos olhos e alinha. O que vocês querem ali naquele encontro? E é simples, gente. A primeira vez talvez seja estranho. Mas depois que você realmente aprende a pedir, a falar o que você quer,
a falar não ou falar sim, a perceber, né, o que acontecia, qual que era a dinâmica, muda uma chavinha e você vai expandindo isso para além da relação íntima, sei lá, sexual, vamos colocar assim. Porque você também vai fazer isso no trabalho. Então você deixa de fazer uma coisa que, na verdade, não era algo para você fazer. Você aprende a falar não e sim também. Aprende a se colocar de uma forma diferente. E essa é uma responsabilidade sua, porque só quem pode falar sim ou não por você é você. E aí a gente começa a entender, mais uma vez, volta pro prazer. Como é que eu tô falando pro meu prazer? Eu tô esperando da outra pessoa para eu sentir prazer dependendo do outro? É bem importante quando a gente fala de responsabilizar pelo seu prazer, pedir o que você quer. E a outra coisa, aprender a negociar. Talvez a pessoa diga não e você fala assim, olha, mas pode ser de tal jeito. Mas se essa pessoa disser 2, 3 vezes não, saiba que é não mesmo e acabou, e não tem negociação. Também não fica lá, acabou-se. É isso. Se a outra pessoa fala um não, mas ela tem alguma coisa que ela estaria disposta dentro daquele não, ela comunica. Olha, não sei, não posso beber um copo inteiro de água, mas eu posso beber, pra mim tá tudo bem. Se eu beber metade dele, como que é pra você? Né? E isso é uma negociação, né? Que o Pramod tá trazendo de uma forma. A gente tá falando aqui um pouco de Não, consentimento, né? é, Mas acho que você vai trazer esse tema depois em outro podcast também, né, também Pramod? vou. Mas assim, para acabar com a cultura do estupro, a gente tem que ter consentimento. Na real é isso. Sim. Todo mundo tá achando aí, agora eu falei de um jeito mais forte, porque na verdade é disso que a gente tá falando. De abuso ou não. Você quer acabar com isso, você tem que fazer isso. Pedir, dizer sim, dizer não. E entender que a outra pessoa não é um objeto, é isso que a gente está falando, né? Aquela pessoa tem direito de dizer sim ou não, ela é uma pessoa, ela é um ser humano. E se vocês estão se relacionando, é uma troca, é uma negociação, é um contrato que é dinâmico. Ele pode mudar até no meio, mas a gente vai conversando. Tem essa comunicação o tempo inteiro. E uma comunicação genuína, né? A gente foi falando aqui direto, né, Pramod? E aí, vamos passar. Sim. No meio disso tudo, como que tá o Tantra nisso, né? De tudo isso que a gente falou. Que ele permeia tudo, mas eu acho que seria legal a gente trazer para as pessoas. Como que o Tantra entra, sabe? Nisso tudo que a gente tá falando. De ter consentimento, de ter comunicação, de sentir o corpo, de se conectar com a outra pessoa. Como que foi para você também? Eu falei bastante. Eu sou da linha old school, onde não tinha muitas essas regras de comunicação. Mas sempre teve bastante, pelo menos com meus professores, meditação em presença. Quando uma dos jeitos mais antigos para mim de se comunicar e que eu acho mais bonito, que vem antes disso, era você incluir aquela pessoa que está na tua frente no teu coração. Uau! E realmente dá um espaço, sente aqui dentro, no meio do teu peito, como que é aquilo, né? Como é estar com essa pessoa? Como que é falar a partir desse espaço aqui? E como é ouvir a partir desse espaço? Enquanto eu converso com a Ana, em vez dela ouvir aqui ou aqui, ela ouvir aqui, tá, como eu sinto isso no meu corpo, tá? E o que que eu vou fazer com isso que eu sinto no meu corpo? Como que eu vou falar com ela do que eu sinto no meu corpo? Essa é uma comunicação que é a comunicação do teu coração. É como você fosse dar voz ao teu coração. A comunicação, para mim, no Tantra, ela chega muito mais num chamado de dar voz ao sentir e não voz ao que eu penso. E aí a comunicação várias vezes mudava. Pode fazer esse exercício se você quiser. Conecta aqui, coloca a mão no teu coração, começa a falar com alguém, a pessoa fala, você fala e vocês começam a conversar a partir daqui. O que você sente dentro de você? E vocês começam a conversar. E vira uma conversa mais meditativa, porque você traz a presença, o que que eu estou sentindo. O outro fala o que está sentindo, aí o que que eu estou sentindo. Aí fica essa brincadeira. E essa brincadeira sempre com o eu, né? É Eu eu. me sinto assim.
Talvez eu me magoei com tal situação, o meu corpo tá dessa forma, e não, aquilo que você fez. Não, opa, pera, a gente sempre volta. Foi uma das coisas que, para mim, foi muito bonito ali na primeira formação mesmo na Oceanic, com a Nataraj, quando eu aprendi isso, porque muda tudo, né? Eu me coloco em primeiro lugar e eu vou reconhecendo como eu estava naquelas situações, o que está passando por mim agora. E nada mais é do que essa comunicação do coração, né? E aí você começa a se perceber. E faz o teste realmente usando esse eu, e você vai perceber que no início a gente começa a mudar e fala você, o mundo, nós. E aí é um exercício, sabe, de voltar para si e realmente conseguir falar em primeira pessoa. E é muito bonito. São coisas tão simples que o Tantra traz e que trazem uma transformação gigante, como essa comunicação do coração. Como esse conectar com o seu corpo, que é o que eu estou sentindo. Para comunicar, eu preciso perceber, né? Para olhar nos olhos de alguém com presença, como estou olhando agora para o Pramod, na hora que eu olho, eu também estou sentindo todo o meu corpo. O que que esse olhar mexe comigo? A garganta esquenta, a cabeça está um pouquinho agitada, tem uma ansiedade em mim por estar fazendo um podcast, as mãos estão geladas. Eu consigo reconhecer isso tudo. E ao mesmo tempo, quando eu olho, eu consigo receber e perceber o que que muda um pouquinho, sabe? Então, é bem simples. E é começar assim, do mais fácil mesmo. Talvez percebe um ponto só no seu corpo, no início, né? E depois vai explorando um pouquinho mais, porque vira comum. Então, hoje, para mim, já é muito natural. Eu já percebo, quando eu sento para conversar com alguém, tudo tá conectado, isso vai acontecendo. E vou percebendo as nuances. Tem momentos que também eu esqueço, né? A gente não tá 100%, não virei iluminada ainda. Mas eu quero falar uma Mas volta. brincadeira tântrica pra vocês. Qual? Essa conversa, você vai falando o que você sente. Às vezes eu tava deitado do lado de uma parceira na cama e eu começava assim, vamos fazer uma brincadeira? Tu fala o que sente, eu falo o que eu sinto. E realmente, no corpo, aí um deitado do lado do outro. Eu tô sentindo que tô relaxando aqui no meu peito aqui, ó. Relaxou algo aqui só de te olhar. Aí outro, tô sentindo que eu tô ficando pesado no colchão. E aí tu vai brincando e vai se tocando. E vai aumentando a consciência do que tu sente no corpo, um com o outro. E aí essa brincadeira vai indo. E às vezes, várias vezes, a gente fazia amor, mas era muito presente no corpo, seguindo o gostosinho, um contando do gostosinho pro outro. Em vez de ficar conversando de coisa que não vai aumentar o gostosinho, conversa do que aumenta o gostosinho. Eu não fiz isso ainda, tá, Mas é gente? bom! Não fiz, já fiz outras coisas, olhando para outras partes. E aumenta a consciência. Vou ter que experimentar e volto para esse podcast. Ou você quer fazer agora, Pronto? Aonde tá gostosinho aí, Ana? Peraí, só um minutinho. Ai, as costas. E você que tá ouvindo aí, onde que tá gostosinho dentro de você? E segue esse caminho. Vê se, conforme a gente vai falando das gostosuras da vida, onde fica gostosinho aí no teu corpo? E durante o teu dia, onde tá gostosinho no teu corpo? E olha, não faça como o Pramod, que fugiu da minha pergunta. Responda. Vamos pro próximo assunto. Ai, tanto de prazer, Pramod. O que a gente pode falar sobre isso, hein? Sem engasgar. Viu? Viu a potência, né, gente? Tanto de prazer, agora é sério. Tantra e prazer. Bom. Pro homem, eu sempre quis saber isso. Que é tantra e prazer? Não, o que muda no prazer masculino? Mas assim, falando sério mesmo. Tá. Você já me perguntou isso, eu tô Então devolvendo. o que muda no prazer masculino com tantra? Assim, ó. Vamos pensar na sexualidade
da masculinidade normal que todo homem faz, né? Qual que é a masculinidade normal que todo homem faz? É o 5 contra 1, né? Hum? 5 contra 1. Viu? E aí vendo a pornografia. Essa piada é horrorosa, não utilize ela. Tá, mas o que eu quero dizer? Tu fica aqui e olhando pra lá. E cada vez você toca mais firme, mais rápido ali e vai perdendo a sensibilidade. Porque se tu fica aqui, ó, daqui a pouco você toca aqui e já não sente mais igual você sente aqui. Então, esse é o normal. A gente cresce, os homens crescem se tocando sem tocar o corpo todo, sem tocar todo o teu corpo. Todo o teu corpo pode te trazer prazer, sensibilidade, gostosura, vibração, relaxamento, vitalidade. Então, com o Tantra, tu vai começar a aprender a ser mais sensível e ter uma degenitalização, ou seja, não vai ter um foco tanto no genital, e sim descobrir que você pode tocar todo o teu corpo em profunda meditação, em profundo amor e descobrir a tua sensibilidade. Isso vai te tornar sensível a algo que foi proibido para você. A grande revolução do homem é se tornar sensível. Não é ser um super-herói igual a gente foi ensinado. É se tornar sensível. É poder sentir a tua própria pele, teu próprio carinho, teu próprio afeto. Então o Tantra é um caminho que vai permitir você se sentir de novo. Essa é a tua revolução, homem. E aí, te escutando, para as mulheres, não façam isso com vocês. Tá sendo muito comum falar de um único órgão feminino, né? Que foi feito só para o prazer. E aí a gente está acabando sendo levada a fazer isso que os homens sempre fizeram no clitóris. E no fundo, o que está acontecendo é um hiperfoco em uma parte só, esquecendo o resto do corpo. Achando que isso é explorar o prazer no seu potencial. E não é. Porque, na verdade, você está fechando, né? Você está focando em uma parte só, sendo que tem o corpo inteiro. Então, lembra disso. Usa, sim, todos os sex toys, todos os recursos, mas usa pelo corpo todo. Não foque em uma partezinha só, não, senão vai fazer como os homens foram ensinados. Né? Genitalização. É genitalização, tá mais uma com as vez. mulheres também. E aí você reduz o potencial, porque é isso. Nos orgasmos múltiplos, né, no orgasmo de corpo inteiro, você precisa entregar o corpo todo e explorar o seu corpo inteiro. E se está focado em um pontinho só, opa, eu estou fechando. Ao invés de realmente expandir o meu corpo e sentir tudo que ele tem para mim oferecer, assim. Porque a gente pode olhar o orgasmo como soltar o leite, esse processo simplesmente, ou você pode olhar ele como um processo de um fluxo de energia que percorre o teu corpo, um fluxo ondulatório de energia, um fluxo vibratório de energia que percorre o teu corpo. E aí, às vezes, quando você olha para o orgasmo como esse olhar mais abrangente, você vai entender que pouco ele tem a ver com os teus genitais. Os genitais estão incluídos, né? Mas ele pouco tem a ver só com uma partezinha. E isso que é a diferença do sexo tântrico, né? É realmente conectar com essa energia, começar a explorar ela, dar espaço, dar tempo. Espaço, uma das formas seria através da respiração, né? E se você quer aprender essa conexão com a respiração, a ter uma respiração orgástica, aprender exercícios vibratórios para ter realmente orgasmos profundos que não dependam somente do genital, você pode se inscrever no curso Sagrado Êxtase. Entra lá e aprende, aproveita. Isso é outro tipo de sexualidade. Esse é outro tipo de estudo tântrico. O Tantra não se limita somente à genitalização, por favor. Não dá mais. Tanto homens como mulheres estão muito focados ali. Assim, claro que lá tem prazer, meu amigo, mas não dá para falar que é só isso. Não se sustenta ali. E aí a massagem tântrica também é uma forma de você conhecer o seu corpo.
né? Com certeza. Então, a massagem tântrica, ela também não é uma genitalização. E aí me lembra muito que, pelo menos lá em Belo Horizonte, que é de onde eu nasci, enfim, né, sou de lá, e muitas vezes a maioria dos homens me ligavam para saber da massagem tântrica e me perguntavam sobre liberação. Você faz liberação? Eu falava, gente, o que é liberação? Liberação miofascial? Não! Liberação de quê? Liberação. Eu falei, mas o que é isso? E era, na verdade, né, soltar o leitinho. E aí, gente, não. Uma massagem tântrica, ela é a exploração do seu corpo inteiro. É você voltar a se conectar com as suas sensações, o que está no seu corpo, convidar essa energia a voltar a fluir. E é por isso que ela é tão diferente. É um movimento energético e você conseguir aprender a se conectar com ele. Isso. E não é só explorar o genital, não é... Muitas vezes falam, né? Massagem na Yoni, massagem no Linga, e não é só isso. Né? Chama-se massagem tântrica porque usa, de uma certa forma, a ciência do Tantra, né? Esse explorar a energia do seu corpo inteiro para você aprender através do toque. Então não pode ser algo que é só genitalizado. A gente está falando de incluir o seu corpo todo, conhecer o movimento da energia, os seus centros energéticos e por aí vai. Então entendam, né, que o Tantra, a massagem tântrica, não é um foco único. É você olhar para você como um todo. Mesmo assim, e a massagem é uma parte pequena do Tantra. O Tantra, ela é muito maior do que a massagem. Ele fala mais de espiritualidade, de meditação, de autoconhecimento, do que propriamente de massagem, né? Então, quando a gente fala de um curso de Tantra, a gente fala de um curso que vai ensinar várias esferas do teu ser, vai ensinar a parte psicoemocional, vai ensinar meditação, vai ensinar espiritualidade, vai ensinar respiração, fluxo de energia no teu corpo. Ele vai ter que abranger tudo isso e inclusive massagem. E quem está fazendo uma massagem tântrica está passando por tudo isso. É importante dizer isso. Muitas pessoas questionam, né, o preço de uma massagem tântrica, mas o estudo é muito profundo para que eu realmente possa me entregar naquela sessão enquanto terapeuta, para que eu, de alguma forma, através do toque, consiga entregar um pouquinho disso. Né? Então, eu também estou trabalhando a minha espiritualidade, eu estou trabalhando a minha sexualidade, eu estou trabalhando um toque com presença, eu estou meditando, eu estou respirando, eu estou entendendo da minha energia, dos centros energéticos e mais um monte de coisa. E é um estudo constante, né? Não é assim, li um livro e sei fazer. Não é assim. Né? É um estudo de uma vida inteira e uma opção, né, de ter isso enquanto um estilo de vida para aí sim eu poder transbordar. E você, Ana, estava falando de liberação miofascial. No curso agora, que vai ser lançado em dezembro, a gente vai ensinar a liberação miofascial da região pélvica. Sabe aquela pessoa... Tu já viu o homem que transa fazendo apoio, assim, ó? Você tá aceitando o modelo? Duro assim, ó? Duro assim? Tá aceitando o modelo, Pramonte? Eu vou ser modelo do curso. Gravado, já tá gravado. Sacanagem. Já tá gravado. Já tá gravado. Já tá lá, já tá indo pra edição. Mas assim... mas isso é importante, quando a gente solta e libera essa couraça muscular, que a gente tem esse nome na bioenergética, que é quando tem aquela pelve dura, sabe? Aquele coisa assim, aquele homem que transa fazendo apoio, sabe? Que ele não gira lá, só faz assim, ó. Eu gostaria de ver. Com o braço. Eu gostaria de ver como é isso. O quê? Vê, Pramonte, faz a posição aí pra mim. Para na posição, fala aí. O cara chega aqui, ó. O cara chega aqui e faz assim, ó. Sabe? Aí lá embaixo, duro igual o palito, sabe? Ele faz assim, ó, 2 de pausa, assim, ó. Faz amor assim, ó. Fazendo apoio assim. Aí quando você ensina ele liberar lá embaixo e fazer o reboladinho, encaixar. Imagina aquela pelve que faz assim, ó. Igual um ventinho, assim, ó. E vai pra frente, pra trás. E você traz fluxo de energia pra lá. Você respira lá. E você libera todas as couraças que estão ali. Esse é um bom trabalho de um terapeuta tântrico. Ele vai ensinar você, talvez com uma massagem mais profunda, a liberar essa tensão ali. E além disso, ele vai trazer os exercícios tântricos de movimento, que vem muitas vezes da bioenergética, do Tantra Yoga, que ensina essa parte dos asanas e como fazer essa báscula ali com energia, com concentração, com meditação, para você se aprofundar nos estudos do Tantra.
Pra ficar bem simples, gente, rebolar faz bem. Soltar a pelvis também. Então, ó, dá aquela reboladinha aí, ó. Que delícia. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, é fundamental. Não faça apoio, rebole. Rebole. Fala de novo pra motivar sexo agora, hein? Pra marcar. Não faça apoio. Ai, que delícia. Ai, meu Deus, vamos lá. Gente, nós somos pessoas sérias, pra amor de volta. Mas é importante isso daí que a gente tá falando. A gente tá brincando, mas você aprender a soltar, a levar a fluidez pro teu corpo, a ter as ondas orgásticas no teu corpo, aprender a fazer ele se mexer de fato do jeito certo. Se você quiser, tem aqui, clica aqui, Curso Sagrado Êxtase. A gente ensina tudo direitinho, passo a passo. Só clica aqui, se inscreve agora pro curso que tu vai aprender passo a passo isso no conforto da tua casa, na tua privacidade, vai ser online para você. E agora? Pra onde vamos, hein? Trauma sexual. Será que a gente pode entrar? A gente falou já um pouquinho, mas como é que o Tantra ajuda nessa questão? E aí, tem horas que a gente não sabe que tem trauma e acha que não tem. Eu sou uma dessas que achou que não tinha. Eu já sempre soube que tinha. Olha isso, ainda ri da minha cara, gente. Mas Não, enfim, é que todo eu mundo tinha, tem. não que você Todo tinha. mundo tem. Uhum. E aí, como é que o Tantra pode te ajudar nisso, né? Pra mim, falando, eu gosto de falar bem simples, o Pramod vai trazendo mais a teoria. Mas foi bem bonito ver, assim, na hora que o corpo travou mesmo, que eu falei, travou tudo e agora? Falei, bom, tem trauma aqui. Mas na verdade não precisa chegar nesse ponto, né? Talvez você consiga reconhecer que tem alguma coisa aí quando você não consegue olhar para o seu corpo, quando você acha que tem que consertar ele, quando você não consegue relaxar no encontro, quando tem uma série de padrões se repetindo, né? Qual outras formas que as pessoas conseguem, pelo menos ter uma dica, sabe? Mas imagina assim, você tá, igual você falou assim, ei, travou aqui. E aí tu fala assim, eu tenho que consertar isso aqui. Quando você pensa assim, o que vai acontecer? Eu tô errado, eu tenho que ser consertado. Não é assim. Cura não é conserto, né? Primeira coisa, se você tem alguma questão, não é sobre consertar ou sobre arrumar algo. É sobre você incluir essa parte, é sobre você amar essa parte. Quando tu vai... esse é o mais comum, é igual quando a gente quebra o carro, a gente vai consertar o carro, a gente não vai amar o carro, a gente vai consertar o carro. Mas quando a gente fala da gente, a gente tem que... A terapia várias vezes, quando você sente que tá travado, talvez você sinta lá, uau, isso também faz parte de mim. E quando você relaxa nisso e dá espaço, talvez você olhe o que te travou, o que te levou para lá, qual foi o modelo que te levou ali. E você fica lá, eu tô travado. Aí daqui a pouco vem, ai meu Deus do céu, puta vida, lembrei. Aconteceu tal coisa, quando eu era menor, ai, puta vida, teve aquela vez que eu tive uma decepção amorosa e meu pai falou que eu não podia sair com essa pessoa e não podia transar e não podia fazer isso. Aí tu dá tempo pra isso vir, aí tu fala, uau. Aí naquela época tu lembra que teve aquela luta que você queria sair, que você queria experimentar a tua sexualidade. Aí eu falo assim, nossa, hoje eu posso. E aí você vivencia esse eu posso e essa tua cura vai acontecer. Isso é um processo de aceitação, que aí tu começa a ver todas essas nuances que tá no congelamento, que aí você começa a ter entendimento, e quando você começa a experimentar essa nova nuance, que todo congelamento, ele congelou porque aquilo foi forte demais, intenso demais, e a tua defesa foi paralisar, e tu fala assim, tudo bem eu me defender, aí tu vai olhar, passou o perigo, agora eu posso me mover de novo. E esse é o aprendizado da terapia.
E com o tempo tu vai aprendendo que você podia ter dito não naquele momento, e você vai soltar o teu não que aquele dia tu não pôde, tu vai fugir daquilo que tu não quis, e isso vai acontecendo na terapia, e você vai aprendendo a ter vários recursos durante a terapia. Sim. E isso eu vou ensinar no curso para terapeutas que vai ser lançado esse mês. Tá lá, já tá gravado também. Tá saindo do forno. E muitas vezes também pode ser que você não tenha a memória, né, a lembrança, mas você só completa uma resposta no seu corpo. Aquilo pode ser sentido, tem uma questão, é um auto-perdão, é uma compaixão por si mesmo, né, além da aceitação. Você relaxa naquele espaço e algo muda, assim, e realmente transforma. É um estalo mesmo, porque quando encaixa as coisas, acontece um giro completamente diferente. E isso é um processo, gente. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer, né? A gente, sei lá, eu tô com 39 anos, né? Então, durante 39 anos da minha vida, eu acumulei uma série de coisas. E comecei a terapia com 33, se não me engano. Não tô lembrando aqui agora. Mas, não, 30, enfim, não vou lembrar. Mas depois de 30 anos que eu comecei, então é passo a passo. E é como muita gente traz isso, né? Descascando cebola. Então você olha para uma parte, aí tem mais uma profundidade, outra e outra. E a cada camada que vai retirando, a cada momento que você consegue aceitar algo, tira um peso. Tem uma sensação assim de liberdade, de leveza, de fluidez que é transformador. Né? E aí, sim, que é essa transformação, quando a gente fala de cura, é essa transformação que está acontecendo. Não é esse corrigir, é se aceitar, abrir espaço para que possa soltar, para que possa deixar ir, né? E ser, na verdade, quem você é. Porque, no fundo, esses traumas, né, esses padrões, esses desafios vão fazendo com que a gente congele para a vida mesmo. Né? Vai se protegendo, se protegendo, se protegendo, e de tanto se proteger não sente mais nada, nem dor, nem prazer. Eu quero dar um exemplo para vocês entenderem dos traumas, como que acontece na massagem, né? Acho que poucas pessoas, acho que talvez tenham tido relatos de ver traumas durante uma massagem. Mas eu lembro muito bem, uma vez eu estava dando um grupo e eu estava lá e de longe eu olhei uma pessoa dando massagem uma na outra e a pessoa fazia aquele movimento de ondulação no corpo, parecia que estava tendo orgasmo, gemia, fazia som. E eu falei assim, meu Deus, ela parece que está tendo orgasmo. Passou 5 minutos, eu olhei de longe, assim, lá no fundo do salão, né? A pessoa começou a fazer assim com a mão. Assim, ó. E aí eu falei assim, tá estranho isso. Eu olhei. Aí eu fui lá do lado assim. Cheguei do lado da pessoa assim, continua fazendo o que você tá fazendo. E eu vou pedir permissão para ficar aqui junto do teu lado. E a pessoa disse que sim. E eu falei assim, maravilhoso. Então vamos investigar isso que eu tô sentindo que pode ser alguma coisa. E aí eu falei para a pessoa assim, sente os teus braços, continua fazendo o movimento. E a pessoa começou a sentir os braços. E ela com o corpo ondulando, a pelve rebolando direitinho, respirando. E ela aqui com o braço. Daqui a pouco eu falo assim, e aí, tá sentindo alguma coisa no teu corpo? Não tô sentindo nada. Bom, eu falo assim, tá, não tá sentindo nada. Eu falo assim, observa que não tá sentindo nada. Como é se sentir no teu corpo? Tudo bem para você observar? Eu falo, não, tudo bem, eu vou observar. Você tá sentindo o toque dessa pessoa no teu corpo? Não tô sentindo. Congelamento, meus amigos. Isso é congelamento. Ela se movia, ela fazia os movimentos como se ela estivesse fazendo amor, transando, mas ela não sentia o corpo, ela só fazia. Tem muita gente que passa por isso durante relação sexual. E durante uma vida inteira. Durante uma vida inteira. Bom, ponto. Daí, o que eu fiz? Falei para ela, você pode, por favor, pedir para essa pessoa que está te dando massagem se afastar? E essa pessoa, ela fala, e eu falo assim, sente no teu corpo quando você fala isso para essa pessoa. E aí ela voltou a sentir o corpo. E essa é uma das coisas que eu trabalho na massagem também, né, pra Moody. É isso de observar o corpo. E da pessoa poder falar.
dela se expressar e dela trazer o que ela está sentindo, Isso. mesmo que seja nada. Isso. Aí ela falou para ele se afastar. E quando ela fala para ele se afastar, uma coisa maravilhosa começa a acontecer. Eu falo, você pode sentir o teu corpo quando ele se afasta? Ela fala assim, eu me sinto aliviada. Eu me sinto aliviada. E eu falei assim, por favor, sente esse teu alívio no teu corpo. Começou a cura dela. Ela pediu para ele se afastar e ela sentiu o alívio. Ela começou a ter senso-percepção de novo do corpo dela que estava apagado e estava congelado. Quando ela deu limite. Ouçam isso, terapeutas. É importante vocês gravarem isso. Isso eu estou falando para os terapeutas. E para você que talvez tenha uma pessoa que você faça amor e não sinta nada, isso é muito importante. Aí a coisa evolui. Aí eu falo assim, aí a pessoa se afasta, porque ela pediu para ele se afastar, e ele se afasta. Quando ele se afasta, eu falo assim, observa a sensação no teu corpo. E eu falo para ela, uau, muito mais alívio. O que acontece com essa pessoa? Ela fazia amor sem sentir. E todo mundo achava que ela sentia, porque ela mexia o corpo. Ela tinha um componente de um desvio. Ela fazia um bypass no trauma e se mexia como se estivesse tendo um monte de prazer. No dia seguinte, ela lembrou dos abusos dela. No dia seguinte. Explica o que é um bypass para Moody. Um bypass é assim. Eu tô com um trauma aqui. Eu não quero sentir ele. Eu me hiperexcito, passo por cima dele. E aí eu não sinto a dor do trauma. Eu fiz ela parar, reduzir e começar a sentir e olhar para aquilo. E aí quando ela olhou para aquilo e conseguiu dar limite para aquilo, a cura dela começa a acontecer, a memória começa a voltar, aquela parte que ela tinha apagado do cérebro começou a voltar e ela vai ter sexo com presença pela primeira vez na vida. Ela tem resposta ao invés de reação, né? Que a reação nesse caso era hiperestímulo. E é muito importante que essa pessoa foi acompanhada por alguém que é experiente, né, Pramod? No fundo, ali naquela massagem, estava acontecendo a reprodução de algo que já acontecia na vida real. Um retrauma. E é importante, assim, gente, eu, enquanto terapeuta tântrica, que utilizo a massagem, né, o toque como uma das formas, uma das ferramentas, né, de terapia, que isso seja feito lentamente. Tem muita pessoa que chega querendo um hiperestímulo. E não é a forma que eu escolhi trabalhar, né, desde o início. E é isso de você conseguir relaxar no seu corpo, porque quando você relaxa no seu corpo, é o que você fez com ela. Você dá espaço e vai reconhecendo o sentir. Com isso, as respostas vão sendo completadas, o corpo relaxa, a gente consegue sentir de uma nova forma. Essa energia tem espaço para fluir sem ser um bypass, né? Mas é tomar o cuidado do que a gente pede, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Né? Quais são esses espaços? E para os terapeutas que trabalham com isso também, de se percebendo, se descobrindo, ver que tem alguma coisa ali. Né? Talvez é um movimento automático que te dá a dica, como foi no caso dela. Sobre esse movimento é um movimento de luta e fuga. Todo terapeuta tem que aprender a reconhecer movimentos de fuga e luta. Se a pessoa faz assim com a mão, ela está te dando um limite. Se a pessoa fecha a perna, ela está te dando um limite. Se tem uma contração muscular intensa no corpo dela, é limite. Se a respiração não está fluida e ela para de respirar, é um limite. Você tem que estar sensível à leitura corporal dela. Se você pergunta, você está sentindo algo e a pessoa não consegue responder, provavelmente não é porque ela está bem, é porque ela não perdeu a consciência naquele momento. E tem que saber como é feita essa pergunta, né? Não é tá bom ou tá ruim, é como você se sente, né? E aí tem um tempinho para a ficha cair, aí a pessoa te trazer a resposta, porque algumas vezes as sensações são tão novas que não tem uma palavra específica, mas vem com alegorias. Opa, eu até explico isso no início de uma sessão. Pode ser, opa, meu corpo esquentou, meu corpo esfriou, tá vibrando, tá dando choque, sei lá, tem um vulcão aqui, tem um rio passando.
mas é uma forma de responder. E ao responder, você abre espaço, leva a atenção para aquilo. Então, expande ainda mais as sensações no geral. Ou se, num caso que a pessoa não está sentindo, ou está nesse estado, né, de paralisia, luta e fuga, opa, a gente consegue entrar de uma outra forma. Mas se a gente vai trazer isso para um relacionamento, né? A gente está falando aqui para os terapeutas, mas dentro de um encontro de casal, eu acho que o principal para a gente levar para essas pessoas, primeiro, é para quem está ali e talvez não se lembra, né, que transou, ou como foi o sexo na noite anterior, e estava consciente, né, não tinha bebida, nada disso. Ou se sempre bebe para transar, ou se usa alguma outra forma, né, alguma droga, enfim. Se isso precisa ser um recurso para você ter um sexo bom, né? E aí começa a investigar, procura ajuda, né? Porque não pode ser comum você não ter lucidez do que acontece com você num momento tão bonito de tanta entrega como o sexo. E num momento de tanta vulnerabilidade também, gente. A gente precisa entender isso, né? O sexo é um encontro lindo, né, entre duas pessoas ou mais. Mas olha para como está sendo feito, para banalização. E com isso eu não estou dizendo que ninguém possa se entregar no primeiro encontro. Pelo contrário, se entrega, mas se entrega com presença. Sabe? Sente o que está acontecendo ali. Percebe o seu corpo, deixa ele fluir, deixa ele dançar. Como que é realmente estar presente para um encontro que, cara, transborda. Tem uma sensibilidade, tem uma vulnerabilidade. E aí sim acontece a explosão do prazer. O prazer real. E não esse prazer forçado, mais uma vez, que está virando um consumo. Não é. Não. É... E isso vai durando horas, dependendo. Né? E aí? Como é que é experimentar isso? Se você quer realmente aprender a lidar com trauma, todas essas questões, a gente está lançando um curso agora para quem quer ser terapeuta tântrico. A gente vai ensinar trauma, congelamento, como lidar com essas questões todas. Ele vai ter várias aulas online, você pode assistir. A gente está lançando esse mês agora. Se você quer realmente aprender a lidar e ser um bom terapeuta, a saber lidar com essas questões, você pode comprar esse curso. É só clicar agora no link aqui que você vai conseguir comprar esse curso. Fica à vontade aí se você realmente quer. Agora, se você está passando por isso, você vai ter que procurar um bom terapeuta. Um bom terapeuta, porque são questões muito profundas que estão na somática do teu corpo, estão dentro de você, para você lidar com essas questões. É importante ter alguém que te dê a mão, né? Que seja esse suporte para que você consiga realmente olhar com segurança, né? Dentro dos seus limites. E aí sim, conseguir, né, fazer uma transformação aí tão bonita na vida. E falo porque passei por uma série de coisas, algumas inconscientes ainda, mas passei por esse processo de transfigurar, né, esses medos, e conseguir olhar para mim de uma forma tão diferente e ainda estou em processo. Acho que a gente está sempre. E agora? Falamos sobre o quê? Não, eu queria saber uma dica para esse pessoal que está ouvindo a gente. A gente está chegando mais uns 15 minutinhos só a gente vai ter aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a gente, tiver alguma dúvida, pode fazer agora. Mas o que tu quer dar de dica para esse pessoal? Como que você quer falar para essas pessoas? O que fica o teu recado para o pessoal aí? Que fica do meu recado? Tem tanta coisa ainda que eu gostaria de trazer, mas tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é sobre responsabilidade afetiva. Né? De tudo isso que a gente disse, a gente passou pela comunicação, passou pelo sentir, pelo reconhecer o toque, por dar limites. E junto com isso, é ser responsável pelo afeto que você conquista na outra pessoa, pelos seus atos, né? Por talvez ligar no dia seguinte só saber se está tudo bem, né? Por não fazer um ghost, né? Não sumir, desaparecer achando que a outra pessoa com quem que se abriu também para você no encontro, né? Não é um objeto. Então seria fechar isso, sabe? Seja responsável por essas trocas que acontecem,
o mínimo, né? E o mínimo é simplesmente falar, e aí, tá tudo bem? No meu caso, enquanto mulher, e aí vou trazer exemplos bem simples, porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. É, poxa, eu trouxe a camisinha. Eu sou uma mulher solteira, tá, gente? Então, fica aí pra quem faz sexo casual. Eu tenho a camisinha aqui. Ao contrário de, tudo bem fazer sem. Uhum, Ou se estourou, e aí, vamos comprar junto o remédio? Como é que você tá se sentindo? uhum, Né? E aí, o que que aconteceu? Né? De não achar que é delivery, principalmente aplicativo. uhum. Não é assim, opa, e aí, eu tô passando aí, vem aqui pra casa, então, só falta pedir o lanche, gente. Então não é ai, né, sexo. Pelo menos uma troca, pelo menos um olhar nos olhos. Porque é a partir daí que a gente consegue realmente, né, mudar para relacionamentos conscientes. Se você faz isso enquanto você está solteiro, se relacionando de uma forma casual, se é que isso, né, existe esse casual, mas uma vez só, vamos colocar assim. Quando você vai para um relacionamento afetivo, você acaba reproduzindo a mesma coisa, de formas disfarçadas. Então você esquece de, depois que você acordou, olhar para a pessoa do seu lado e falar: opa, que gostoso ter você aqui. Que é essa troca de olhares que a gente trouxe de tantas formas. Né? Se você acha que é delivery, você está preocupado só com tomar, só com o seu próprio prazer. E esquece que tem uma outra pessoa ali. Né? Mais uma vez, a objetificação. Acho que é isso. Acho que consegui trazer nos exemplos. Então E, é realmente conectar, sabe? Independente de quanto tempo for durar um encontro. É olhar, é se sentir, é comunicar, é estar ali, presente. é, eu quero dar uma última chamada para vocês. A gente não falou desse tópico, mas para mim é um dos tópicos mais importantes para mim que tem do Tantra. E hoje a gente está no Papo Tântrico falando disso, é a espiritualidade. É, a espiritualidade é um grande outro nível que tu pode levar para a sexualidade de você. Quando você realmente olha para outra pessoa e faz do sexo um ato sagrado na tua vida e faz do amor um ato sagrado na tua vida. Quando eu estava falando antes de você se tocar, de você se tocar com carinho, tudo, e faz disso de um ritual sagrado, isso vai mudar a tua vida. E quando você olha para outra pessoa assim, é outra vida. Se você quiser mesmo, um exercício que eu quero passar para você que quer ter uma sexualidade sagrada, é bem simples. Escreve num papel tudo que é mais sagrado na tua vida. E aí você coloca esse papel em cima da tua cama. E aí você deita sobre esse papel, incorpora esse sagrado que já é para você, que para mim pode ser surfar, que eu amo, pode ser um bom amigo, uma boa conversa, pode ser um céu estrelado. E você deita lá e sente você sendo isso. E depois disso você toca nesse corpo sagrado que você tem e faz disso um ritual para você. Você tocar no teu templo como algo sagrado mesmo. E você dá um tempo para fazer isso. Eu estou falando isso é uma prática que eu fiz várias vezes, vários anos da minha vida eu faço isso. Muda a nossa capacidade de ver a si mesmo. A gente se transfigura em Deus, a gente é divino. Isso está dentro da gente. A gente tem que ter ferramentas para começar a acessar isso e ter espaço para isso. Realmente mergulha aí dentro. Para mim isso é bem bonito. Ana, qual que é o presente de Natal que você quer dar para esse pessoal que está vendo a gente? O que seria uma boa para esse pessoal? Depende, se comportaram bem durante o ano, né? Você se comportou bem, Pravute? Eu acho que... Responsabilidade afetiva, como tá? Não, eu acho que eu falo minhas coisinhas. Escreveu no bilhetinho, espiritualidade, se enxergar como sagrado. Ah, fiz. Presença na hora do sexo.
Aí isso é gostoso demais, né, Ana? Eu vou incluir. Sexo lento, teve? Sexo lento teve. Fiz slow sex, fiz slow sex. Se olhou no espelho, esse amor. Com certeza. Fiz as minhas orações com o meu corpo, também fiz. Eita, então tá completinho. Papai Noel chega, né? Consagrado êxtase. O Papai Noel chegou porque eu tenho o curso Sagrado Êxtase lá em casa. Eu faço tudo isso comigo mesmo e me consagro nisso tudo. Esse é o teu Papai Noel. Imagina você começar com isso. Imagina você dar isso pro teu parceiro. Imagina vocês praticarem juntos, gente. Presente de Natal completo para a relação. Realmente, né? Cada um fazendo separado primeiro os exercícios, entendendo, e depois fazendo a troca, sabe? Experimentando esse encontro com esse novo olhar. É presente de Papai Noel, junto com Ano Novo diferente, né? Ao invés de ficar lá só vestindo roupinha colorida de cada cor, né? Visto só rosa para o amor, não sei o que lá. Gente, compra o curso e pratica, mas é isso, é praticar. Não basta vestir a roupa rosa para ter amor. Faça os exercícios. É verdade. Sabe, podia ter uma peça íntima, Sagrado Êxtase, para começar o ano. Já começa ali, já vai beijar. Olha pra onde. Imagina. Mas vai funcionar? Vai funcionar. Me dá de presente, é meu aniversário também. É isso, gente. Os dois começam. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Mas assim, é um bom jeito de você começar o ano com um curso de Tantra. Em vez de você ficar vendo ali Netflix, né? Puxa vida, né? O que tu vai... Pra amor de Flix pra você. Aí agora, o novo lançamento da Escola Brasileira de Tantra. Pra amor de Flix, chegou pra você agora. Em vez do Netflix, pra amor de Flix, compra isso, agradeça. Em vez de ficar vendo filminho no final de semana, vai aprender a fazer amor gostoso, com orgasmo, presença, meditação e profundidade. E mais do que isso, né? Vai transformar a sua vida, trazendo um novo olhar pra ela, né? Se olhando de uma forma diferente. Porque você passa a olhar o seu corpo de uma forma completamente diferente. Então, por mais, sei lá, talvez venha uma cirurgia plástica aí que você sempre sonhou, mas não é só para corrigir você. Você já conseguiu se aceitar. Isso é uma transformação, assim, que não tem preço, gente. Você entender que coisas tão simples como respirar, mexer o seu corpo, se entregar com presença, incluir a espiritualidade na sua vida e se ver enquanto sagrado e como fazer isso, né, transforma tudo. E para quem é pai, mãe, ajuda também para que a criança que está aí, né, crescendo, ela cresça com esse novo olhar já de uma vez. Então não é só o relacionamento, né, muda toda uma estrutura familiar, muda a relação no emprego, muda a relação com os amigos, parece um milagre quase. E é bem simples. E tem um pouquinho disso tudo ali no Sagrado Êxtase. É isso, presente de Natal já sabem. Se não for de Natal, Ano Novo, como começar o ano de 2025 diferente, na potência. Ai, obrigada, Framúdia. Teu arroba, Ana, fala aí pro pessoal. Ana que sou, gente. @Ana que sou. Vai lá, tem bastante coisa. Quem tá aqui em Florianópolis tem sessão até o final de dezembro. E tem sessões online também. Então é uma outra forma, né, de se conhecer e de experimentar isso no corpo. Me conta um pouco dos teus atendimentos, Ana. Como que funciona, como é? Como funciona? No caso, como a gente está falando de Tantra, eu vou trazer o do Tantra, né? Então eu trabalho com a massagem Tantrans, que é um trabalho mais com a energia sutil mesmo, né? Isso de primeiro você ter uma contenção no seu corpo para relaxar nele e que essa intensidade ela possa realmente vir, sabe, naturalmente e reconectar com essa energia sexual, convidando ela a fluir pelo corpo inteiro, respeitando o limite de cada um, né? Então tem uma primeira sessão que, se é só um experimentar, né, a gente faz uma primeira com uma variação dos toques, né? A princípio não tem um toque no genital, justamente para essa desgenitalização, você conseguir reconhecer o seu corpo de outra forma. E também pode ser um ciclo de sessões. Eu indico 3
né? Porque aí consegue ir aprofundando, sabe? Realmente sentir esse corpo de uma forma diferente, realmente experimentar essa presença. Então fica o convite de fazer a sessão, de se experimentar e de conseguir relaxar no seu corpo, que é o principal. É tudo isso que a gente falou aqui de uma certa forma, né? E os online tem também, né, as sessões com movimentação de energia, e aí eu vou conversando. Cada pessoa, para mim, é muito importante ter um encontro, né, para a gente conversar e ver naquele momento o que encaixa para aquela pessoa e como eu posso realmente ajudar ele. É isso. Me chama lá, @Naxou. E ó, Vai lá, eu recomendo, é uma excelente terapeuta, vai dar certo, ela vai ajudar você a ter uma vida mais plena, a viver de um novo jeito, vai ser super prazeroso para você se autodescobrir e viver dessa nova forma. e fico te esperando pra gente fazer um outro vivencial presencial juntos, olha, já teve, Eu acho que ano gente. que vem a gente vai ter vários grupos presenciais, fiquem de olho aí que é na nossa programação, que acho que a gente vai estar lançando aí pro próximo ano, com certeza. Já começa com o online para chegar no que vem, na hora que vier o presencial. Ah, já tá pronto. E aí experimenta de uma outra forma, com mais profundidade. É isso. Obrigada, viu? Obrigado, Ana. Muito obrigado por estar aqui com você. Foi maravilhoso te encontrar. Estou muito feliz. É sempre bom conversar com você. É sempre bom ser teu amigo e estar próximo de você. Muito obrigado. Não só aqui pelo podcast, mas por tudo que a gente já vivenciou e viveu junto. Muito obrigado. Obrigada. É muito bonito te ver transbordando. Entrando no Tantra e levando isso para tanta gente de um jeitinho que é só seu. É isso. Obrigado.